Petalessa e mais um episódio do podcast das Amigas da Peta. Estou aqui com a doutora Lune, ela que é biomédica, terapeuta e também coach e uma mulher de Deus, mãe, esposa e avó. Então fala um pouquinho de você, como que você me diz sobre você curar mulheres, como que você chegou na sua profissão? Me conta um pouquinho. Bom, antes de mais nada, Preta, eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui. É mais uma oportunidade de que mulheres assistam algo que realmente pode ajudar a cura delas. Muitas mulheres nem sabem, né, nisso. Então, realmente, eu já trabalho há 34 anos Sim. e todos esses anos, todos os cursos, todas as pós-graduações que eu fiz e faço até hoje, é sim com o intuito de empoderar mulheres. Empoderar mulheres no que ela vê na frente do próprio espelho, no que ela não precise se comparar com outras mulheres, que ela se sinta bem com ela mesma, com o que ela vem, com o que ela traz, com a trajetória dela, com a vida dela. É esse que é o meu sonho para cada uma das mulheres, sabe? Que elas se sintam muito bem em ser quem são. E essa é a minha proposta, sempre, desde o início, sempre foi isso. E a cada dia eu faço mais especializações para conseguir essa abordagem, né, bem holística com cada uma das mulheres que me procuram. E esse que você diz que você cura a dor das mulheres, que dor S é essa? Sim, a dor pode ser uma dor da alma, que é importantíssimo, sabe. Sim. Imagina, Peta, uma mulher que se olha no espelho e não se reconhece, que ela se olha e ela pensa: "Não, essa pessoa não está combinando com o meu espírito", muitas vezes alegre, muitas vezes desafiador, mas o corpo dela, a imagem que ela vê no espelho não representa isso. Isso é uma dor muito grande, é uma dor imensurável. Ou quando ela sai para um evento, até eventos como esses que você faz, e chega lá, ela fica se sentindo inferior, se comparando com outras mulheres. "Ah, eu gostaria de estar desse jeito, eu gostaria de ter isso na minha aparência". Isso é uma dor incalculável. É porque na verdade muitas se sentem inseguras, né. Sim. Se sentem insegura. Muitas mulheres nem sabem que há solução para o que elas sentem, não sabem que é possível tratar aquela disfunção, aquela desarmonia. E muitas se sentem até envergonhadas em procurar um auxílio, porque nós mulheres, né, trazemos muitas culpas, né, ao longo da trajetória e séculos de opressão. Então, muitas mulheres ainda se sentem culpadas por procurar melhorar a aparência, melhorar a si própria. Nós viemos de uma cultura onde a mulher é sempre estimulada a cuidar dos outros, mas pouco de si mesma. Então, essa é a minha proposta. Então, como que, você lida com isso para ajudá-las a superar, na saúde, na estética, como que você lida com isso? Como que você faz esse processo? Como que você atua nisso aí? Olha, como você falou, né, eu tenho algumas formações, eu sou pós-graduada em saúde da mulher, dermatofuncional, oncologia, criei o primeiro grupo de pacientes oncológicas mastectomizados no Rio de Janeiro, no município. Eh, Sou formada em coach, em PNL. Então, o que eu faço? Eu junto isso tudo para dar uma abordagem realmente humanizada. E se você me perguntasse por que eu tive essa vontade de entrar Isso. nessa maneira, o principal foi até para eu melhorar a mim mesma. Quando eu era adolescente, eu era tímida e eu Eu vi também sou, não parece não, mas eu também sou muito você tímida. vê então, e isso a superação foi primeiro em mim, sabe. Então eu eu vi: "Bom, eu tenho essas questões, vamos observar se outras mulheres também têm essa mesma Uhum. questão?". E ao longo desses 34 anos, sim,
Muitas mulheres têm questões assim, de timidez, de autoestima baixa, de achar que não é merecedora, de achar, se sentir culpada. Então, não, eu vou cuidar dos meus filhos, tudo vai ser para os filhos e eu não preciso. Não, eu já me casei, eu não preciso mais cuidar de mim. Essa culpa carreia em muitas mulheres, sabe? Uhum. Muitas mulheres carregam essa culpa. E aí eu observei isso. Se eu me cuidei, se eu melhorei mulheres, foi isso, sabe? E nessa tua jornada aí, quais foram os desafios que você encontrou ao longo do teu caminho? Olha, pensando em desafios ao longo dessas jornadas, eu poderia enumerar muitos desafios, sabe? Muitos desafios. Mas, como não há tempo, eu vou falar aqui um desafio que eu acho que também é comum a muitas mulheres empreendedoras, a muitas mulheres que trabalham fora. Bom, eu comecei a empreender com 21 anos, mas nessa época eu era sócia, né, do pai do meu filho, meu primeiro marido. Então, nessa época já foi uma dificuldade, porque meu filho era pequeno, eu tinha que me dividir entre a maternidade e o trabalho. Mas depois de alguns anos, nós nos separamos e eu comecei a empreender sozinha. E eu vi que ainda assim, muito preconceito numa empresária solo, sabe? Por isso que você deu essa driblada, né? Foi essa De driblada. ser mãe, agora Sim, avó, sim, né? sim. E também, né? Assumir esse currículo seu que não é pequeno, não, É, né? então, não é isso. Você vê que eu sou uma mulher. A dificuldade que eu vejo é que as mulheres que vêm para o mundo corporativo, elas ficam muito masculinizadas. E o que eu proponho para mim e para as que são assistidas por mim, porque eu dou palestras, eu dou mentorias e cursos, é que nós venhamos sim para o meio corporativo, mas de uma maneira feminina, genuína, porque senão a gente fica cheia de doença. Então, assim, eu faço muitas coisas, eu levo alunas para estudar fora do país, eu tenho várias atividades, mas sempre de uma maneira que não agrida a minha essência feminina. Com E certeza. esse é o Uma diferencial. vez eu estava na sua clínica e conversando comigo, você sempre bate aquele É, papo sim, antes, né? sim, sim. E você falou bem assim para mim: você tem que ter tempo para você, Sim, porque sim. nunca sobra tempo. E as Hum. mulheres deixam de fazer certas coisas, até alguns procedimentos, por não ter tempo, deixa passar, vou esperar alguma coisa acontecer. Isso E é você sempre aconselhando, né? Então, o que você diz assim de conselho para essas mulheres? então, o que eu digo é que elas se deixam de lado porque não se julgam merecedoras. Então, o que eu digo para cada uma das mulheres é exatamente isso: você é merecedora. Você é merecedora de todas as maravilhas que tem na terra e também no céu. Então, você tem direito a de Com se cuidar, certeza, você é. tem direito de se priorizar, você tem direito de ser a primeira na sua vida. Porque para nós mulheres, isso é o mais difícil. Primeiro vem os filhos, o marido, aí depois, com certa idade, a mãe, que a gente passa a cuidar, que eu já estou cuidando da minha, você também cuida da sua. E a gente vai deixando para trás. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas se alguma amiga ligar para você e falar, Peta, vem aqui me ajudar, você arruma tempo. É, Não é isso? é Mas se verdade. você se eu falar: "Peta, vamos fazer um plano aqui de uma vez na semana", talvez você não encontre tempo. Por quê? Porque você não se prioriza. E isso acontece não só com você, com muitas de nós. E isso é uma luta constante também comigo, de me priorizar, É verdade. O entendeu? que que você tem de novo para 2025? O que que você quer deixar para os teus clientes, para os teus pacientes? Olha, eu tenho muita novidade, né, Eu eh tô doida para saber dessas novidades. essas muitas novidades, principalmente tratando de dentro para fora. Esse ano eu estou fazendo um trabalho bem holístico mesmo. A pessoa que começa um pacote comigo, ela vai desde o coach na primeira sessão, até todo o tratamento que ela faz na clínica, todo o tratamento que ela vai fazer em casa, as prescrições que eu passo,
também ajuda nutricional, porque a gente pensa que nutrição é só para emagrecer. Não, pode ser para celulite, pode ser para deixar mais firme, para estimular mais colágeno. Então, tudo isso é um trabalho realmente que a pessoa se sinta bem. Não é o que está na moda, mas é o que ela se sinta bem e Entendi. saudável. Esse ano, a prioridade é a saúde de dentro para Pra fora, fora. sem deixar de lado a saúde emocional. Que bom. Então, e você, como CEO do Instituto Hum, Doutora É Corpus Corpus Delone. Delune, Sim. é porque eu sempre doutora Lune, Corpus Delune, você está ali há quantos anos? Então, aqui na Avenida das Américas, eu tô desde 2010. Então, setembro já Bastante fazem tempo, 15 anos. 15 graças a anos, Deus. muito tempo. Eu tenho clientes, Peta, de 22 anos me Aí, que acompanhando, de maravilha. 10 anos, de 11 anos, porque elas entendem que na minha clínica elas recebem realmente acolhimento. Nenhuma das clientes que vai lá é um número, nenhuma. Todas tornam-se amigas. Todas, se sentem muito acolhidas. É realmente um É, atendimento que humanizado que eu f realmente você recebe com não carinho. é? É É, verdade. então eu pro isso é a minha marca, sabe. Eh, Você falou que era tímida. Eu tam As pessoas que são tímidas, elas têm essa necessidade de ser muito acolhida É, e várias questões, né, lá das nossas crenças infantis. Então eu sempre pensei, quando eu montar um estabelecimento para mim, quando eu montar uma clínica, eu não quero que nenhuma cliente se sinta preterida, sinta entendi. apenas um número, É. entendeu? É porque na verdade é o que você diz, é de dentro para De fora. dentro para fora. Então você está se especializando mais ainda, Sim, porque você quer ir a fundo, sim, porque você colocou um tema, né, que sim, você quer curar a dor dessas mulheres, sim, então sim. você está fazendo por onde, né? Olha, e ao longo dessa trajetória, Peta, eu tenho assim relatos, verídicos de muitas mulheres que eu realmente curei dores profundas, de família, de trabalho. Então isso é que me dá satisfação, sabe? Eu saber que eu tô na vida, tô aqui nesse mundo para ajudar outras pessoas. E aí, sim, esse é o meu legado. Quando você fala de cura, Hum, né, tem muitas mulheres, não só mulheres, né, uhum. muitas pessoas com um vazio, né, Sim, e assim, elas querem preencher esse vazio, porque na verdade o que preenche esse vazio é Deus. sim, Né, é mas elas verdade. ficam procurando e às vezes até na sua clínica, elas vão e se abrem com você e Sim. aí, você acho que tem um jeito todo especial, não é? Sim. Então, eu uso a PNL e o coach justamente para situar a cliente. Por exemplo, você deu esse exemplo, a mulher que sente um vazio nela. É aquela mulher que ela quer fazer múltiplos procedimentos, um atrás do outro, seguido, seguido, e nunca está satisfeita. Né? Já vem para minha clínica assim. E aí, olha, eu fui no doutor tal, fui na doutora tal, e nunca está satisfeita. Então eu relaxo, falo, ó, hoje a gente não vai propor nada. Vamos aqui conversar? E aí eu vou fazendo indagações nela, para que ela mesma chegue ao cerne da questão. O Uhum. que que tá faltando nela? Por que que ela está se sentindo assim, tão incomodada? Porque muitas das vezes a cliente já está linda, já está muito bonita, mas ela está se O sentindo vazio. que a gente fala na saúde que é dismorfia, né, ela não se sente assim, ela Uhum. sente feia, inferior. Então eu converso com ela, e aí através das técnicas, claro, de coach PNL, e aí ela vai começando a se situar, a entender quem ela é realmente, que ela é merecedora de se sentir bem. E aí a partir dali, muitas das vezes nesse primeiro momento eu não proponho nenhum tratamento, eu deixo que ela reflita e aí Uhum. sim, depois a gente pensa em melhorar, porque tudo que tá bom pode ser melhorado, claro, né, mas com uma consciência. Vou citar aqui um exemplo. Chegou uma cliente uma vez, 67 anos de idade, nunca tinha feito tratamento nenhum estético, e virou para mim e falou assim: "Olha, eu quero que você me deixe igual a Grazi". Eu falei: "Grazi? Ah, da TV". Aí eu parei, falei: "Bom, fechar meu portfólio, vem cá, vamos conversar. Você tem 67 anos, você tem uma história de vida, você é uma mulher, você já é uma avó, você construiu muita coisa na sua vida, na sua carreira, na sua vida pessoal.
Por que aos 67 anos você quer abrir mão de você e ser outra pessoa? Que você nem É, conhece, que tá lá na TV, muito mais nova que você, que não tem nada parecido com você, que a sua história muitas das vezes é mais brilhante do que a dela. é Você entende? verdade, é. Então, essa pessoa, além de dismorfia, ela estava com o emocional, com as crenças toda abalada. E É. se eu fosse uma profissional sem esse intuito, sem essa vertente, sabe o que eu faria? Então, tudo bem. Vamos aqui botar 20 ml de preenchedor, vamos fazer, É, e entendeu? Fazer você uma tem cara, e cara, você tem um bom feedback com as é, suas pacientes. sim, entendeu? Eu não quero fazer caricatura de ninguém. Eu não quero fazer É, pessoas em série. As pessoas, elas têm que ter orgulho de quem são. Elas precisam ter orgulho de quem são, da trajetória de é vida. verdade. Não é isso? É isso que eu É. quero. Eu quero que cada uma tenha orgulho. Vai melhorar alguma coisa? Sim, vai melhorar, mas sem deixar de ser quem é. Ai, que bom. Então, o que que você deixa para essas mulherada aí? O que que você deixa para elas aí? Olha, o que eu deixo é: procure sempre tratamentos seguros. Quando eu digo seguros, não é só segurar que vai ter alguma intercorrência física, não. Seguros no seu emocional. O que eu procuro é isso, dar segurança para as minhas clientes, que elas façam procedimentos e elas se sintam seguras. Então, não fique procurando qualquer local, É, qualquer clínica, muitas franquias que tratam a pessoa como se ela fosse apenas um objeto. Então, eu sempre falo, se quer fazer um tratamento realmente de dentro para fora, trabalhar tudo, seu emocional, melhorar a sua autoestima, então procure um profissional com o serviço como eu faço. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém que faça um trabalho como eu faço, pensando em tudo isso. Mas, se tiver em outro estado e não puder vir, procure o mais próximo possível disso. isso aí, que bacana, tá vendo? Então, você que quer conhecer a doutora Lune, É, essa é a doutora Lune, doutor, fala não, assim, se então, apresenta aí um sim, pouquinho, eu sou, deixa aí é, sua eu sou doutora Lune Freire, biomédica, fisioterapeuta, coach, CEO do Corpus Delum, na Barra da Tijuca. O nosso arroba é Corpus com U, Corpus Delune com E, Corpus Delune barra, tá? Esse é o nosso arroba. Nós estamos aqui na Avenida das Américas, quase em frente ao Barra Shopping. É uma clínica de 2 andares, com fácil acessibilidade, porque é no térreo, tá? E assim, se você quer melhorar a sua autoestima, se você quiser ficar satisfeita com o que você vê no seu próprio espelho, entre em contato conosco, porque você será muito bem-vinda e muito acolhida. ah, que bom. Eu sou suspeita de É, falar, né, é. porque eu já sempre que posso dou um pulinho lá, né, Hum, para fazer uns sim, tratamentos. sim. E fiquem à vontade, meninas, porque agora a amiga das amigas, doutora Lune, vai sempre estar lá. Se vocês Hum, quiserem procurar o arroba dela, ela sempre vai estar com a gente, porque ela faz parte do nosso sim, grupo, faço. Amiga das Amigas. E agora acho que ficou muito melhor. Tirei o bonde da Peta e coloquei o Amiga das Ai, Amigas. ficou maravilhoso. Eu adorei esse título. Achei que ficou muito bom. A logo também ficou linda, ficou muito legal. E sim, Então, nosso grupo de mulheres, todas elas estão de parabéns. E eu também me sinto lisonjeada, porque tem muitas mulheres especiais no nosso grupo, e cada dia vocês vão conhecer um pouquinho de cada uma. Peta, você também faz isso. Você também empodera mulheres. Você também faz as Amém. mulheres se sentirem melhor. Quando você faz uma tarde dançante, você leva, sabe? É muito legal. Assim, a festa que você fez de final de ano foi maravilhosa. Todas nós podemos ajudar outras Umas às outras, mulheres é a verdade. se sentirem melhor. Uma com a festa, outra com a saúde, outra com Isso. vestuário, mas todas nós podemos, não é isso? Poxa, muito obrigado de eu ter o prazer, né, eu tenho o prazer de ter te entrevistado e amei, amei de verdade tudo que você falou, e é muita verdade nisso. Vai lá conhecer a doutora Lune. Ah, muito obrigada.